Feira Nova 98,5. Programa Voz do Sucesso, das 12 horas às 14 horas, com Elisângela Rocha. Notícia, informação, músicas, com Elisângela Rocha. 13 horas e 31 minutos aqui no nosso programa Voz do Sucesso. E como havia prometido, nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje a professora Ivaneide Lemos Vasconcelos da Silva, que é de fundamental importância para a história do município de Feira Nova. Muito boa tarde, Ivaneide. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Feira Nova. Ivaneide, como surgiu a ideia de escrever um livro resgatando a história de Feira Nova? Antes de responder sua pergunta, quer dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje e vendo o bom desempenho da minha ex-aluna Elisângela, né? A gente, nós somos professores, nós ensinamos as crianças e depois os adolescentes. E depois a gente vai colhendo os frutos, né? A gente fica assim lisonjeado, né? Hoje eu estou realmente muito feliz por isso, não é? Pela excelente profissional que está sendo, né? Obrigada, Ivaneide. E é uma honra para mim recebê-la aqui no nosso programa pela primeira vez, uma vez que muitas pessoas ficam pesquisando, procurando onde encontra o livro que a professora Ivaneide escreveu, porque foram poucos que a senhora fez e vendeu na época, e hoje as escolas, principalmente as escolas, percebem a importância desse livro para o resgate da história, para trazer para a prática do dia a dia, do ensino de sala de aula, principalmente no ensino primário. Então, as professoras, os gestores, ficam procurando pessoas, aqueles que já têm o livro, guardam como se fosse uma relíquia. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso e também, posteriormente, falar sobre a possibilidade, se vai haver ou não, uma segunda edição, uma atualização no livro Feira Nova, Sua História e Sua Gente. Então, como surgiu a ideia de escrever esse livro, Ivaneide? A ideia foi a seguinte: como vocês sabem, sou professora e devido à necessidade de conteúdos da disciplina que eu estava lecionando, na época, Metodologia de Estudos Sociais, e precisávamos saber a origem da cidade, sabermos sobre a bandeira, o hino, e eu vi que nada disso tinha. E aí, a princípio, foi a vontade de dar uma aula o melhor possível, né? E surgiu o livro, que na época eu te confesso que eu não sabia, eu não imaginava assim da dimensão, só pensei nisso, não é? E foi durante 2 anos que que pesquisei sobre desde a área política, religiosa, econômica, e 2 anos pesquisando para poder depois sentar e escrever. E eu fico feliz em saber que eu contribuí um pouco, né, para o meu município, para o conhecimento da minha cidade. Às vezes eu fico pensando, não é? Eu escrevi fiz o registro de nascimento da cidade. E isso é muito bom. E a gente, já que está falando sobre o seu livro, Feira Nova, nessa última terça-feira, dia 20 de dezembro, registramos o fato da emancipação política de nossa cidade, onde Feira Nova foi reconhecida como município. Então, eu gostaria que você frisasse para as pessoas, porque muitas pessoas estão ouvindo o nosso programa e não sabem o que é emancipação. Então, o que é emancipação? Por que essa data? Como foi que surgiu a emancipação política do município de Feira Nova? Como aconteceu? Fala para a gente, Ivaneide. Olha, a emancipação política é a emancipação de um município. Quer dizer, a emancipação política é a dependência. A emancipação, uma cidade, no caso Feira Nova, dependia politicamente, no sentido religioso, no sentido político, econômico, dependia de Glória do Goitá.
Então, só a partir de 20 de dezembro de 63 que ela foi emancipada, né? Quer dizer, aí Feira Nova pôde eleger os seus prefeitos, certo? E aí a gente foi conseguindo também a emancipação religiosa. Hoje os padres, né, estão aqui na Igreja Católica, os pastores que já passaram também nas igrejas evangélicas. Então nós não dependemos mais nem no sentido religioso, nem no sentido político, graças a Deus, né? E também econômico. Nós temos, assim, independência, não é? Quer dizer, antes não. Então, emancipar-se é isso, não é? É se tornar independente de acordo com esses setores políticos, religioso, econômico. Bom, espero que tenha respondido. E como era Feira Nova antes de ser emancipada? Antes de ser emancipada, né, era uma vila, porque, quer dizer... Antes mesmo de 1900, havia um povoado que denominaram de Milagre, era chamado de Milagre, certo? Que pertencia, como eu já disse antes, à Glória do Goitá, que era dividido em sítios, certo? Depois veio a Lei Orgânica dos Municípios Pernambucanos, que deu autonomia política para que Glória do Goitá transformasse aquele povoado em 4º distrito, certo? Porque ficava um pouco longe, um pouco distante da cidade, da sede de Glória do Goitá. E, em continuação, esse 4º distrito foi transformado em vila, que aí deu-se o nome de Milagre por causa da Cacimba de Santa Rosa, né? Que até hoje as pessoas falam, dizem que, por exemplo, quem tomou a água de Santa Rosa, mesmo que saia de Feira Nova, mas um dia vai voltar, né? Aí sempre dizem assim, você voltou porque você tomou água de Santa Rosa, né? E as pessoas sempre falam isso. Sim, e depois veio o senhor Joaquim Botelho. Ele liderou um movimento aqui no centro, hoje centro da cidade, liderou um movimento para que houvesse uma feira, certo? Pois antes a feira era no sítio Sebo, isso por volta de 1907. Aí o pessoal gostou, claro que por causa da comodidade, aí o pessoal foi aderindo, e o pessoal lá do sítio Sebo não gostou, né? Claro, eles reclamaram disso, mas a feira continuou aqui. Mas, infelizmente, nessa época, a feira ela não durou muito tempo, só apenas por 3 anos. E frisando o seguinte, que nessa época já não era mais Milagre, né? A Feira Nova era chamada de Vila Jardim, certo? Então, deu essa parada da feira. Enquanto isso, o pessoal ia a Limoeiro, ia as cidades circunvizinhas, né, sendo que naquela época as pessoas andavam a cavalo, né, não era como hoje, né, certo? Então, o que acontece? Então, só a partir de 1913 é que a feira voltou e as pessoas continuaram, e Feira Nova continuou crescendo, não é? Então, em 1913, o que acontece? Aí, daí, foram construindo igrejas, construindo escolas, e aí foi se formando aqui o centro da cidade, e as pessoas sempre diziam, vamos à Feira Nova, e daí tornou-se o nome Feira Nova, certo? E quais foram as primeiras famílias a chegarem aqui na cidade? Você tem conhecimento das pessoas que passaram por aqui, que começaram a habitar na cidade, quando era um vilarejo? Olha, por nome está meio complicado, agora eu lembrar. Mas muitas já morreram, né? Muitas já morreram, né? Nós temos, assim, pessoas que... a maioria morreu, o seu Manuel Almeida, tem até a vila, a rua aqui, né? Avenida Manuel Almeida, que parece-me agora que é outro nome, né? E eu aproveito aqui o espaço para dizer que eu não concordo de estar mudando o nome das ruas da cidade. Porque, graças a Deus, Feira Nova está crescendo. Eu estava fazendo uma caminhada ali na Coab e eu vi que estão fazendo ali a continuação da vila, e está tão assim, parece-me até já colocado como se fosse um meio-fio. Eu creio que o engenheiro está planejando aquilo ali, não é? E, quer dizer,
por que não colocar o nome de nossos outros entes queridos, né, nas ruas que vão surgindo, nos prédios, mesmo porque as ruas, elas contam história, né? Os prédios contam história, né? De repente, o nome do hospital, que é Josefa Eusébia, quem foi? Né? De repente, o aluno, a professora pode pedir uma pesquisa para que o aluno saiba um pouco da história, e aí vai saber que foi a mãe do nosso querido João Rocha, né, nosso saudoso João Rocha, e assim a gente vai vendo a história e dá uma aula de história maravilhosa. Não é? Então, eu não acho legal estar mudando simplesmente o nome das ruas, assim, não é? Mas, sendo que é muito importante também homenagear os nossos entes queridos, porque a nossa cidade, ela está como está hoje, porque pessoas passaram por aqui e fizeram com que estivéssemos hoje do jeito que está, não é? Com esse bem melhor. Cada dia eu creio e eu tenho esperança que a nossa cidade vai ficando melhor. Os nossos alunos, né, como a minha ex-aluna Elisângela, radialista, mas hoje já temos também outros jornalistas, temos engenheiro, temos médico, e é muito bom isso, certo? A cidade vai sempre crescendo e isso é muito bom. Já que você tocou no nome do João Rocha, o saudoso João Rocha, ele foi o primeiro prefeito, né, do município de Feira Nova. Uhum. Ele foi uma pessoa muito importante, uma pessoa que ele não tinha assim, universidade, né? Não fez nenhum curso universitário, mas uma pessoa que tinha uma visão. Eu tive o prazer de conhecê-lo como seu irmão, seu hino, né? É uma pessoa que eu não esqueço nunca. São pessoas que eu conversei e eu disse assim, meu Deus, como é bom conversar com pessoas que, assim, a gente olha e diz assim, ele é um exemplo, né? Então, seu João Rocha, seu Aloísio, o senhor Aloísio Correia, que foi ex-prefeito, o irmão Adalto Cândido também, o nosso querido prefeito Nicodemos, que foi meu professor, certo? Uma pessoa também que, essas pessoas, elas marcaram a minha vida, certo? Então, se eu consegui escrever este livro, eu devo também ao meu ex-professor, o Nicodemos, né? A professora Marli também, que foi minha professora. Esse pessoal, eles estavam no início, assim, né? Porque Feira Nova é uma cidade jovem, né? Cidade jovem, não tem nem 50 anos, não é? Então, veja, e esse pessoal estava aí, estavam na continuação da nossa cidade, principalmente na área de educação, e elas são muito importantes, e graças a Deus que estão aqui entre nós, não é? Entre nós. Outras já se foram, mas continuam no nosso coração. Ivaneide, há a possibilidade de ser realizada a segunda edição do livro Feira Nova, Sua História, Sua Gente? Você tem projeto para que isso aconteça? Sim, eu estou pretendendo, porque a questão é tempo. Quando eu vejo, o dia passou, né? Mas eu preciso parar para continuar escrevendo sobre a nossa cidade, que eu amo a minha cidade. Sabe, é a melhor cidade do mundo, porque ela é a minha cidade, ela é a nossa cidade, não é? Eu não tenho, às vezes, né, eu estou em determinados lugares, na universidade, sei, mas qualquer oportunidade, eu digo, eu sou de Feira Nova, é a minha cidade, né? Agora eu lembrei de Piega, né, o nosso saudoso Piega, que no seu modo de falar, bem simples, né, mas que ele nos deu uma lição assim de amor pela cidade, sabe? Isso é muito importante, isso independe do grau assim até de instrução. Quero dizer que todos devem amar a sua cidade, todos devem procurar melhorá-la, né? E eu quero mesmo que Feira Nova se desenvolva, né? Eu fico feliz, né? Eu fico muito feliz em saber que os alunos estão indo estudar em Recife, estudar em Carpina, estudar em Vitória, né? Que tem ônibus para o pessoal e para a Universidade em Recife, Universidade Federal. Eu fico muito feliz com isso. Isso é muito importante, porque os frutos disso aí a gente vai ver depois, né? A gente vai ver depois os profissionais, representando a nossa cidade, o nosso povo. Isso é muito bom, certo? A educação, ela é a base de tudo, tá? Porque a educação, você vê, se na área de
há um médico, um juiz, mas primeiro teve um professor. A educação foi a base, é o alicerce. Ninguém constrói nem um prédio, eu estou exagerando, nem um casebre sem um alicerce. Então, a educação é esse alicerce, sabe? Esse alicerce, né? Pode ser juiz, pode ser controlador de voo, pode ser, mas teve a presença do professor e a educação. Então, a educação ela é muito importante. Então, fico muito feliz, né? Quero parabenizar o pessoal os universitários, continuem estudando, certo? E nós queremos ver bons resultados. Ivaneide, já que a gente está falando sobre o livro Feira Nova, Sua História, Sua Gente, você também compôs, já escreveu também outros livros, não é isso? Da família Barbosa, enfim, são outros livros que você escreveu. Fala pra gente sobre os outros. Eu escrevi o livro Os Barbosa em Feira Nova, que fala sobre a família Barbosa, o seu José Barbosa, que foi um dos pioneiros, o seu Urbano Barbosa. Esse pessoal foi, pioneiro da nossa cidade. E eles, na época deles, eles foram muito importantes. Porque cada época tem a sua importância, não é? Tem o seu modo de ver as coisas, tem as suas visões. Hoje nós estamos na época do computador, da internet, do e-mail, dos tweets e do Facebook, né? Meus alunos, de vez em quando, saem assim com um vocabulário. Aí eu pergunto, o que é isso? Na área de informática, eles estão bem assim à frente até do que nós, né? Assim, nesse aspecto, né? Porque os meninos hoje pegam um celular e sabem tudo, né? Porque nasceram mesmo na época aí da tecnologia, da informática, disso tudo, né? E naquela época também teve a sua importância. Então, o seu Urbano Barbosa, o seu José Barbosa, eles foram muito importantes, porque a nossa indústria, que é a Casa de Farinha, certo? Naquela época, foram eles que lideravam a indústria, as casas de farinha, e cuidavam do povo, com diferencial. Porque ele era até apelidado, o seu José Barbosa, como pai da pobreza, porque eu achei muito lindo isso, porque ele cuidava daquelas pessoas, né? Do pessoal que estava ali raspando, não é, a mandioca, fazendo a farinha. E ele tinha muito cuidado com essas pessoas, se preocupava com a sua saúde, com a educação, se preocupava com essas pessoas, ao modo deles, claro, né? Então, eu achei muito interessante. Quando eu comecei conversando com a família, e também aí eu fui descobrindo que tinha esse pessoal, que houve essa época que foi muito importante, tá certo? Então, tinha gente... o que me chamou muita atenção foi um senhor que tinha foto, que tinha, assim, lembrança do senhor José Barbosa. E ele foi me mostrar, abriu uma pasta, e nessa pasta tinha ainda uma bolsa, e aquele com tanto amor, não é? E seu José Barbosa, há tanto, assim, tempo que já faleceu, alguns anos que já faleceu, e ele com essa reverência, com esse cuidado, né? Então, marcou, né? Na realidade... essa família marcou realmente a nossa história, marcou, assim, para que... marcou, né? Enfim, marcou, certo? De uma forma geral, a nossa cidade, o progresso da nossa cidade. Então, na sua época, eles foram muito úteis e importantes. Então, foi muito bom ter escrito Os Barbosa em Feira Nova, sendo que o primeiro livro foi Feira Nova, Sua História e Sua Gente. Foi uma coisa, foi assim um livro mais para toda a cidade. E esse livro foi até a esposa do senhor, me fugiu agora o nome, do parque, Veneza Parque, do senhor Teones, né, que até faleceu há pouco tempo, o senhor Teones, a esposa dele que me pediu para fazer uma homenagem à família, à sogra, a dona Formosina, e... foi bom ter conhecido essa parte também da história. Aí são esses dois livros, sim, né? Tem um livreto, que eu escrevi alguns poemas, mas não considero nenhum livro. É só um livreto de alguns poemas. E depois eu fiquei mais na área, só mais no tipo narrativo, né? Escrevendo, mais narrando as histórias da nossa cidade, do que...
no poético. O padre deu uma parada a mais nessa aí. A gente, para resgatar a imagem da cidade, a gente tem esse livro que você escreveu, sim, Feira Nova, Sua História e Sua Gente. Temos também a bandeira do município e o hino nacional aqui do município de Feira Nova. Eu gostaria que você também fizesse um comentário sobre a bandeira. Quem foi que fez? Você tem noção de quem fez? O hino foi a professora Marinalva Soares, não é? E a gente até hoje está com essa luta aí, tentando ver quem vai cantar, porque quem cantou o hino na época foi a professora Rinalda, né? Foi Rinalda, uma voz linda, né? Que Rinalda, ela não está cantando mais, né? Mas ela cantava muito bonito. Sim, o hino é o seguinte, o hino foi Marinalva quem escreveu, houve um concurso, na época foi seu Moreira, que ele é professor de língua portuguesa, e ela foi... o hino, a letra foi escolhida por ela, depois o nosso saudoso também, Severino Maestro, pôs uma música, né? E agora eu soube que está tendo uma nova versão. Aí, né? Tudo bem, eu acho que é uma boa ideia. E quanto à bandeira, foi criação também do professor Moreira, né? Manuel Moreira, quem fez, assim, quem pensou assim sobre a bandeira, quem desenhou a bandeira e tal. A gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa e quero deixar o espaço aberto para você falar da importância do resgate desses fatos históricos e também desejar um Feliz Natal para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Fique à vontade. Obrigada. Então, é importante nos preocuparmos com a história da nossa cidade, não é? Porque dizem que nós somos... um povo que não tem memória, e isso não é uma boa referência, não é? É bom nós nos preocuparmos, sim, com a nossa história e valorizarmos, porque daí eu penso o seguinte, que você, olhando o passado, você pode, nesse sentido, você pode melhorar a cidade, certo? E não esquecendo também que foi tão importante para nós, né? Então, já que você me deu um tempinho para me abrir esse espaço, para que eu falasse, não é, alguma coisa a mais, então eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Júlia Carla, minha sobrinha, que está aniversariando hoje, tá? Titia te ama, tá certo, minha linda? E também para Samuel, né? Samuel, meu sobrinho, então também titia te ama. E desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe, que as mãos do Senhor seja o telhado de cada lar, né? Que Deus abençoe a cada família. Eu agradeço muito esse espaço e muito obrigada. É uma honra para mim recebê-la aqui no nosso programa, primeiramente por ser minha professora e por saber que você foi que escreveu esse livro de fundamental importância, assim como eu falei, está sendo a relíquia, porque muitas pessoas, gestores e professores procuram quem tem o áudio do hino nacional, quem tem o livro que a professora Ivaneide escreveu. Então, é de fundamental importância receber, e a gente agradece muito mesmo. Fico lisonjeada também em poder receber a senhora pela primeira vez no meu programa, e justamente para falar de algo tão importante, e para todos os ouvintes que estão ouvindo o nosso programa, estavam esperando, e com certeza de fundamental importância para a existência, para a origem do nosso município. Muito obrigada, Ivaneide. Obrigada também. Este é o seu, é o meu, é o nosso programa, A Voz do Sucesso. Aqui o nosso sucesso é você. Você. 98,5